Queridos, a química usa um método indutivo. A partir das observações, a partir das experiências, criam-se as hipóteses. As hipóteses confirmadas pelas experiências, claro, por muita gente, chega-se a uma conclusão final, que se chama lei. E um conjunto de leis forma uma teoria. Muito bem. Queremos falar na aula de hoje sobre as leis da radioatividade, aonde os franceses estão no topo da pesquisa nesta época, com destaque ao Soddy, ao Fajans e ao Russell. Esses pesquisadores nos trazem leis que são fantásticas, mas não só para provocar explosões, se bem que a explosão controlada se transforma num reator nuclear, que produz energia, coisa boa. A explosão controlada se transforma num submarino super ágil e que fica temporadas no fundo do mar, pela energia produzida pela fissão nuclear. Nem só para explodir o mundo é que existe a radioatividade. A aplicação da radioatividade também na medicina. E como? No combate ao câncer de mama, a minha mãe era levada periodicamente a Florianópolis para tratamento em bomba de cobalto. Na época era bomba de cobalto. O cobalto tem número 27. Ué, você não disse que a radioatividade é para elementos acima de 82? Falei e repito. A radioatividade, a atividade de emitir raios do núcleo, é a partir de 82 para a radioatividade espontânea. Para átomos cujo número é inferior a 82, a radioatividade é provocada. Se você, no átomo de cobalto 60, nesse isótopo particular, ou fizer um bombardeio de nêutrons, o nêutron vai alterar o núcleo do átomo de cobalto. Aí ele se transmuta em outra coisa, emitindo outro raio. E este raio emitido, que vai se chamar de beta, vai fulminar as células cancerígenas. Então, o cobalto 2760 é usado em medicina e com muito sucesso. Nem tanto. Não é tanto sucesso porque ele foi substituído pelo césio. O césio faz a mesma coisa. Também, quando leva um choque de nêutron, ele se transforma em radioativo. E a radiação beta que ele emite acaba com as células cancerígenas. Então a bomba de cobalto foi transformada em bomba de césio pela substituição do elemento radioativo. Este césio foi o que provocou o desastre lá em Goiânia, lembra? Falaremos depois. O arsênio, por exemplo, ele é excelente para detectar tumores no cérebro. Quem tem problema no cérebro, isso não é tão incomum, quem tem problema no cérebro tem que detectar a presença do tal tumor. E quem é que faz isso? O arsênio 74. O arsênio é outro, cujo número atômico é abaixo de 82. Para que ele se torne radioativo, ele tem que levar um choque de nêutron. Aí ele se altera no seu núcleo e emite partícula. E a partícula que ele emite vai ser detectada pelo tumor. Ou o tumor é detectado por essa partícula. Da mesma forma, o câncer de pele. Como é que é diagnosticado o câncer de pele? Claro, pela aparência da mancha que se forma na pele, uma mancha irregular, mas como é que se detecta cientificamente, analisando corretamente? É através do fósforo 32. E quem tem problema cardíaco, como eu tive, ele vai ser
determinadas as obstruções nas veias, nas artérias, a partir do sódio 24. Quem diria? O nosso sódio, do cloreto de sódio, é usado para detectar obstruções arteriais. Então, não só para explodir o mundo, como quer a Coreia do Norte, mas para a medicina, tudo isso é usado. E eu preciso, nesse momento, voltar para uma velha amiga, a tabela periódica. Vamos repetir? Claro que você, para o teu vestibular, para a tua cultura necessária, volte lá no canal e procure na lista de aula a tabela periódica. O essencial para esse assunto vou repetir agora. A tabela periódica, lindona como sempre disponível nas provas, apresenta linhas horizontais chamadas períodos e linhas verticais chamados grupos. Apresenta os elementos nobres aqui na direita, apresenta os metais à esquerda, os ametais à direita, mas aonde eu quero chegar? Eu quero te dizer sobre dois elementos químicos em especial, o lantânio e o actínio. O lantânio é o número 57. Na distribuição eletrônica, ele comete um pequeno deslize. O elétron 57, ao invés de ir no 4F, vai ficar no 5D. Olha lá atrás, o lantânio cometendo esse erro faz com que o grupo todo dele repita o mesmo erro. Então, o sério, que está aqui logo na sequência do lantânio, continua cometendo o erro do lantânio. Então, esses 14 que vêm depois do lantânio estão com o mesmo erro. Então, na posição da tabela, eles estão na vertical e não na horizontal. Então, essa linha do lantânio, os lantanídeos estão aqui. A mesma coisa acontece com o elemento actínio. O elemento actínio, ele põe o elétron que deveria cair na distribuição de Pauli no 5F, ele vai colocar no 6D. 6D1. E toda a galera, e olha que a galera é de peso. Quem é o seguinte que vai continuar o erro dele? Vai ser simplesmente o tório, que eu vou usar nesta aula. O tório. O próximo quem é? Protactínio. Comete o mesmo erro. E quem é o próximo? Nada mais, nada menos do que o urânio. O urânio é um errado, é um da galera do actínio, ele é um actinídeo. E logo ali na frente tem o plutônio, que tem o mesmo efeito do que o urânio. Então essa galera aqui de baixo, os actinídeos, eles estão na verdade de forma vertical, perpendicular à tabela periódica. Isso é importante para o seu entendimento. É fundamental você localizar o elemento chumbo, ou em latim, plumbum. Por isso o símbolo Pb, plumbum, chumbo. Ele é o 82. Acima do 82, todos os átomos têm núcleo instável, são naturalmente radioativos. Então veja, ele é depois do lantânio. O lantânio está aqui, a sua galera está perpendicular, todos os ele mais 14, depois vem a turma da tabela periódica e chega no chumbo 82. Depois do chumbo 82, esse significa todos os 15. Toda essa turma que vem depois do chumbo, eles são radioativos naturalmente, inclusive esses novos elementos que foram há pouco descobertos. Bem, e quais são os principais radioativos naturais? Acabamos de ver.
É o rádio, o actínio, toda essa galera aqui de baixo, e esses que vêm. Então, curiosamente, o Lantânio, aquele que fez o erro 5D1, ele tem os seus elementos que não são naturalmente radioativos. Serão se forem provocados por uma partícula que incida no seu núcleo. Muito bem, esses elementos também não são radioativos, naturalmente. Portanto, a partir do chumbo, são radioativos naturalmente. E essa turma usada na medicina são radioativos provocados através de um bombardeio. Tá bom? Muito bem. Então, podemos agora estudar as leis que foram comprovadas pela observação, pela experiência, por hipótese e muito congresso. Nessa época, o pessoal se deslocava de navio, cara. A mensagem ia quase que por tambor para o outro amigo lá, para pesquisar. Hoje em dia, meu amigo, você faz uma pesquisa instantânea. Hoje mesmo, agora mesmo, tu pode pesquisar quem foi o sódio, para ver que cara fabuloso que ele foi. Tote ao seu dispor.